Bem, sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Hoje é domingo de manhã, o Fluminense ganhou ontem. Alegria, como diria Regis Rezin. Obviamente isso nos deixa feliz. E precisamos falar sobre a notícia publicada durante a partida pelo César Luiz Merlo, jornalista argentino, que publicou de que o Fluminense estaria fechado no empréstimo pelo Leonardo Fernandes, meio-campista uruguaio que estava jogando pelo Toluca, está jogando, né, pelo Toluca do México. Deixa o seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal, tem algumas informações sobre o assunto. Eu gravei um outro vídeo ainda no Maracanã ontem à noite, que eu publiquei hoje de manhã. Estou gravando esse outro aqui meio corrido aqui agora de manhã, pelo celular mesmo, mas com o microfone, né, para ter uma qualidade de áudio também. Cara, vamos lá. Eu tenho algumas informações sobre ele, mas algumas coisas eu preciso destacar da minha pesquisa, tá? Então, assim, tem informação que eu fui apurar e tem informação que eu fui pesquisar. A informação que eu fui pesquisar tá ao alcance de todo mundo, né? Então fica fácil pra... Quer dizer, fica fácil não, porque algumas eu morri ali pesquisando em espanhol ali também, tentando achar algumas coisas. E outras eu fui apurar, então não é sabido pelo cenário geral. Sobre Leonardo Fernandes, tá? Questão rápida. Ele é um meia de 24 anos, um meia canhoto, ofensivo, e que tem o seu maior destaque, o chute de fora da área. É o grande destaque dele. Ontem eu brinquei, porque ele tem números muito bons nessa temporada pelo Toluca. Ele é um meia que saiu do Fênix, no Uruguai. Eu até passei pesquisando, né, quando eu estive agora no Uruguai. Fiquei pesquisando vários estádios uruguaios para ver se eu ia passar em frente, se eu ia chegar perto. Mas, enfim, eu até passei em algum momento a tentar passar por frente do estádio do Fênix, tá? Mas eu cheguei a pensar em um jogo do Fênix, essa é a verdade. Mas o estádio era meio longe de onde eu estava e acabei desistindo. Mas é um clube muito pequeno do Uruguai e ele sempre foi um destaque dentro desse time. Ele subiu com 16 anos, era um cara muito esperado dentro do futebol uruguaio, tinha conversa com o Oscar Tabares, tinha papo com o Carrasco também, que era treinador do Fênix, foi um jogador também uruguaio. Mas ele sempre foi um cara cercado de muita expectativa. Quando se destacou, começou a se destacar, foi comprado pelo Tigres do México por $800 mil e depois foi emprestado para a Universidade Católica do Chile. Tem um detalhe aí nessa história que, enfim, acusam lá uma questão do Fênix, de que parece que ele foi emprestado pelo Fênix para a Universidade do Chile e não para o Tigres, enfim, uma confusão ali de mercado dele. Ele não deu certo na Universidade do Chile. E daí pra frente a gente parece ver unanimidade sobre o Leonardo Fernandes. Eu brinquei ontem, era essa a frase que eu ia falar, pra eu falar qual é a unanimidade, de que eu falei, cara, não, peraí. Você olha os números do jogador nessa temporada, são muito bons. O cara é novo. O cara novo, né? 24 anos, né? Não é um jovenzinho, mas, enfim, é jovem. O cara não tá terminando o contrato e ama o Fluminense. Esse cara é procurado pela Interpol. Eu até brinquei isso no outro vídeo, né? Você deve ter visto. Tem algum problema com ele e tal. Na verdade, não é nem questão de ter muito um problema. É uma unanimidade. O jogador é muito bom, mas é inconstante. Assim. Se você pegar os números e tem problemas de relacionamento, assim, no geral. Você pega as questões dele na Universidade de Chile, todo mundo fala, tem bola pra ser titular. Você pega a questão dele, a torcida do Toluca, por exemplo, tá até meio dividida. Muitas opiniões positivas sobre o cara, estamos perdendo um jogadoraço, e tem um outro que fala, vamos ver se aí no Brasil vão domar ele, né? Isso tudo baseado em pesquisa, ok? Você vai ver, ele teve problema com não muito... detalhe, tá? Quando eu tô falando aqui, eu vou repetir, o jogador é bom. E parece uma boa contratação mesmo pro Fluminense. É o tipo de contratação que, mesmo se der errado, é uma boa contratação quando tá acontecendo. E pode dar errado porque jogador de futebol é ser humano. O cara, às vezes, veio pro Brasil, o cara não, sei lá, não acostumou com o calor do Rio de Janeiro e deu merda. A gente sabe que isso pode acontecer de várias formas. Mas, aparentemente, a contratação é boa. Então, só tô colocando um ponto de que por que o Fluminense tá contratando? Por que é possível da gente contratar e não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é o Grêmio, não é o Atlético Mineiro que tá trazendo, é a gente. A gente não traz o jogador perfeito, jovem. Eu sempre falei isso. Se o jogador é bom, é jovem, não tem histórico de lesão,
Ele não é, e ele é super bem relacionado fora do campo, é disciplinado e tal, não vem pro Fluminense. Tem que ter algum defeito pra gente trazer, e pelo que eu entendi, a negociação seria praticamente a custo zero, o empréstimo seria por um valor bem mais baixo. Ou nem teria valor, na verdade. A informação que eu vi seria essa, não seria a frase assim seria. Não é uma situação onde o dinheiro será um problema para negociação. Do tipo, a gente descobriu agora que o Fluminense está pagando 6 milhões de dólares pelo jogador. Não é uma situação dessa, não. Agora, vamos voltar aqui. O jogador, como eu falei, tem dificuldades. Tem duas dificuldades maiores que a gente vai ver aqui no Fluminense. Sobre a qualidade ainda. Todas as pessoas, agora falando de informação, tá? Pesquisa mais informação. Todos os jogadores que eu entrei em contato. Todas as pessoas que eu entrei em contato para falar sobre o jogador destacaram. É muito bom. Tem um quê meio Conca ali de um chute de fora da área. Só que o Conca não chutava tanto, mas tinha um bom chute de fora da área. Mas de um chute poderoso. Todas as pesquisas que eu fiz sempre destacavam que talvez seria um dos melhores finalizadores do futebol sul-americano inteiro. Aí ele vai pro México, começam a dar uma exagerada, o melhor finalizador do futebol mundial. E não à toa, nessa temporada, 2022-2023, ele tem 10 gols e 12 assistências. É um cara com números muito altos desde a época do Fênix, onde foi bater na seleção uruguaia. Seleção uruguaia de base, tá? Só pra deixar claro. Então assim, a gente tá trazendo um jogador muito bom. Só que tem dois fatores aí. O primeiro deles, questão física. A gente está falando de um jogador que tem o corpo muito mais pro futebol uruguaio, acaba tendo muito isso. A gente tem um pouco de Argentina ali também, que é de que é um jogador que precisa ganhar físico, ganhar força física. Inclusive, algumas pessoas relataram isso pra mim. Falaram, olha, ele vai chegar, se ele chegar de fato mesmo, né? Até porque a negociação a gente tá dando como fechada, mas a gente não tem anúncio do Fluminense. Alguém pode atravessar aí, né? Ele vai chegar. E ele vai chegar pra poder ganhar massa. E nesse meio do caminho isso pode ser um problema. Ou seja, é um empréstimo que não tá focando, novamente, mesma coisa que eu sempre falo, jogador, principalmente de fora do Brasil, que chega no meio da temporada, não é pra essa temporada ainda. O foco principal da contratação. Pode jogar pra cacete, pode acontecer. Novamente, falei que pode dar errado, mas também pode dar certo. Futebol é questão humana. Mas ele é um jogador que vai chegar, vai ter que ter uma preparação física, porque o futebol brasileiro é muito mais físico do que o futebol mexicano, futebol uruguaio, futebol chileno. O futebol uruguaio tem um pouquinho menos, mas assim, aquele meia tradicional, o 10 clássico, que é levinho, canhoto, que consegue não voltar tanto pra marcar e tal. Isso não existe no futebol brasileiro, a gente sabe disso. A gente tem um futebol muito mais parecido com a Europa. E aí vem um outro detalhe. Isso também eu tratei como alguma coisa, mas algumas fontes me confirmaram também. Eu tratei só como uma análise, né? Por que o jogador tá saindo do Toluca vindo pro Fluminense? Ele quer fazer esse caminho. Futebol brasileiro, porta de entrada pra Europa. É esse o cenário. Tá chegando numa idade limite pra ir pra Europa. 24 anos, já é até meio tarde. E pra ir pra Europa é muito mais fácil fazer o caminho Brasil-Europa do que fazer o caminho México-Europa. Essa é a grande verdade. Então o jogador tem esse desejo. Essa é, tipo assim, por que o jogador tá vindo pra cá? Porque ele é problema fora de campo. Tem esses detalhes também, muitos falaram, eu não consegui confirmar, mas ouvi algumas coisas sobre questão de fora de campo, de dificuldades. E também sobre questões internas. Por exemplo, ele teve dificuldade de aceitar banco. E no momento, na verdade, os números dele dão uma enganadinha num ponto que ele nessa temporada pelo Toluca, ele ficou 8 vezes no banco. Inclusive no jogo decisivo, ele fez um gol no jogo de ida contra o Tigres, eles tomaram 4-1 nas quartas de final do Clausura, do Campeonato Mexicano. No jogo de volta ele foi banco. Aí ele entrou, enfim, na reta final lá só do jogo. Então assim, ele foi banco algumas vezes nesse ano. Ele não, a temporada dele como um todo é boa, mas esse primeiro semestre, né, que é o segundo semestre da temporada, mas o primeiro semestre do Campeonato Mexicano ali, do Campeonato de 2023, não foi tão absurdo assim.
Tem alguns jogos, tem um jogo, inclusive, que ele é meio Michel Araújo. Ele entra, faltando 10, 15 minutos, e mete 2 gols ali. Aí empolga todo mundo, mas ele não teve uma regularidade tão grande. Então, assim, vamos lá. Aquela fechada, falei um monte de coisa, aquela fechada de informação. Primeiro ponto. Sim, é uma boa contratação. Segundo ponto. Provavelmente empréstimo com custo muito baixo. Apesar... tem outra informação que eu acabei esquecendo de dar. E a informação importante. O jogador tá na base de dados do Fluminense há muito tempo, há uns 5 anos mais ou menos. Desde que ele se destaca no Fênix, ele já tá na base de dados da análise do scout. Do scout, né? Quando a gente fala do scout, é do scout do Fluminense. Já tá na base e o Fluminense já monitora. Só que inicialmente o entender era de que era um jogador caro, né? Foi transferido lá pro México, o futebol mexicano paga em dólar, é um futebol que paga muito bem. Então o futebol mexicano, na sua média, paga até talvez mais ou igual ao Brasil. Talvez ali Palmeiras e Flamengo fiquem acima, Atlético Mineiro fiquem acima do futebol mexicano, mas a maioria dos times mexicanos fica acima do resto do Brasileirão. Então assim, eles pagam muito bem. Então era considerado um jogador até de certa forma caro pela análise do Fluminense. Mas era um jogador que está monitorado há um bom tempo. Há um bom tempo já, mas não tinha muita expectativa de trazer por agora. E aí, só que o jogador tem essa vontade inicial. Quer ir para a Europa, quer o Brasil, é a melhor porta de saída, né, para jogadores, é o Brasil e a Argentina, mas principalmente o Brasil, e o Fluminense seria essa bela porta de saída. É ruim você ter um jogador que chega já pensando na Europa? Claro que não, pô. Ele não vai chegar e vai para a Europa em 2 meses, porque se for para ir para a Europa de qualquer jeito, ele iria do México, iria pro Ludogorets, sei lá pra onde o Nonato foi. Não, ele provavelmente está pensando num mercado um pouco melhor, numa ida num time um pouco maior de Portugal, da Inglaterra, da Itália, um mercado maior, e para isso ele vai ter que desempenhar aqui. É um empréstimo. No final das contas, o Fluminense teria um risco muito menor. Chegou, jogou muito, o Fluminense ganha um jogador que jogou durante um tempo e ganha uma vitrine ali vendendo o jogador. Chegou e não jogou tão bem, foi mal, sentiu a questão física, devolve e entuba o prejuízo, como já aconteceu, por exemplo, com o Marrone, que era uma contratação que parecia muito ruim, e se foi muito ruim. Essa parece boa, pode ser o que for. Para fechar agora sim, tá na base de dados do Fluminense há um tempo, fisicamente é um jogador que vai precisar de uma adaptação ao futebol brasileiro, porque querendo ou não, é um jogador mais frágil, que joga num outro estilo. Não vou dizer que ele é frágil fisicamente como se ele tivesse lesão. Não, é porque ele vem de um outro estilo. No futebol brasileiro e no futebol europeu, você vai depender de um estilo muito mais físico. Então, talvez a adaptação não seja tão rápida assim. É um jogadoraço, bate muito bem de fora da área e viria com um custo muito baixo, né, perto do que seria uma negociação padrão desse esquema. Essas 4 informações são as 4 informações mais... E não aceitou muito bem o banco em alguns clubes que passou. Tem esse detalhe aí também, mas isso não coloco como informação minha. Coloco como pesquisa minha, isso está disponível na internet para todo mundo achar. Beleza? Isso é o que eu sei sobre a negociação do Leonardo Fernandes, meio-campista uruguaio, saiu do Fênix, foi pro Tigres, na verdade foi pro Universidade do Chile, aí foi pro Tigres e tá no Toluca do México agora. Espero que venha, cara. Seria uma boa contratação e colocaria um jogador num perfil um pouquinho diferente do que a gente tinha. Tem várias pessoas já falando muita coisa, consumi muito conteúdo, muita gente que foi fazer compilado das coisas, mas como eu tô pelo celular, eu não consigo botar nada na tela, né? Tamo junto, até a próxima. Valeu.